Entregue seus planos a Deus e veja o seu crescimento em 2026. Provérbios 16 revela: Napoleon Hill. O erro silencioso de quem planeja certo, mas cresce errado. Existe um erro que quase ninguém percebe, porque ele parece responsabilidade, organização e maturidade. Pessoas entram em um novo ano com planos bem definidos, metas claras e estratégias inteligentes. Trabalham duro, insistem, se esforçam e, mesmo assim, sentem que o crescimento nunca se sustenta. Não é falta de capacidade, é excesso de controle. Planejar sem entregar transforma crescimento em peso. Provérbios 16 revela algo que confronta a lógica comum. Não diz apenas para planejar melhor, diz para consagrar os caminhos. A maioria faz o oposto. Planeja tudo sozinha, executa tudo sozinha, se desgasta sozinha e depois pede para Deus abençoar o que já foi decidido. Quando isso acontece, a frustração não vem porque Deus falhou, vem porque o princípio foi invertido. Napoleon Hill ensinava que a mente desalinhada cria esforço sem resultado. A fé cristã revela que o desalinhamento começa quando Deus é consultado depois e não antes. Enquanto os planos não são entregues, a mente permanece dividida, e mente dividida até avança, mas cresce errado. Cresce com ansiedade, cresce com pressa, cresce com medo de perder. Talvez você já tenha vivido isso. Começou o ano confiante, cheio de ideias, mas no meio do caminho algo ficou pesado. O ritmo acelerou demais. A paz diminuiu. As decisões ficaram confusas. Isso não é azar, é sintoma de controle excessivo. Deus não governa planos onde ele não é o ponto de partida. Provérbios 16 não é um versículo motivacional, é um princípio de governo. Quando os caminhos são entregues, os pensamentos são firmados. E quando os pensamentos são firmados, o crescimento deixa de ser instável. Prosperidade começa dentro, antes de aparecer fora. Essa verdade prepara o terreno para o primeiro princípio. Porque antes de expandir qualquer coisa, Deus precisa estabelecer algo por dentro. Princípio 1. Deus estabelece antes de expandir. Um dos maiores erros na busca por crescimento é querer expandir antes de ser estabelecido. Pessoas querem mais resultados, mais oportunidades, mais reconhecimento, mas ainda não possuem base interna para sustentar o que pedem. Provérbios 16 revela que Deus não começa pelo aumento. Ele começa pela estrutura. Ele estabelece antes de expandir. Quando os planos não são entregues, a pessoa até cresce, mas cresce sem sustentação. Cada nova responsabilidade vira pressão. Cada avanço gera medo de perder. Isso acontece porque o crescimento ultrapassou a maturidade interior. Napoleon Hill afirmava que resultados duradouros exigem uma mente preparada para sustentá-los. A fé confirma isso ao mostrar que Deus trabalha primeiro no caráter, depois no alcance. Deus estabelece pensamentos, valores e ritmo antes de permitir expansão. Isso não é atraso, é proteção. Crescimento sem base quebra, expansão sem alinhamento cobra um preço alto depois. É por isso que tantas pessoas crescem rápido e caem rápido. Não porque Deus retirou algo, mas porque a estrutura nunca foi construída. Quando esse princípio é vivido, a ansiedade diminui. A pressa perde força. Você para de correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Entende que crescer no tempo errado é tão prejudicial quanto não crescer. Deus estabelece o interior para que o exterior não destrua você depois. Esse princípio muda a forma como você interpreta atrasos. Eles deixam de ser vistos como fracasso e passam a ser ajustes. Ajustes de base, ajustes de direção, ajustes de maturidade. Quando Deus estabelece primeiro, o crescimento vem mais lento às vezes, mas vem firme, e o que vem firme permanece. Mas estabelecer não é apenas fortalecer, é alinhar a mente, e é exatamente isso que o próximo princípio vai revelar.
Princípio 2. Entregar os planos. Unifica a mente. Uma das maiores causas de crescimento instável não é falta de esforço, é divisão interna. A pessoa quer avançar, mas por dentro carrega conflitos não resolvidos. Deseja crescer, mas teme o que o crescimento pode exigir. Planeja com fé nos lábios, mas com medo no coração. Essa divisão consome energia e sabota resultados antes mesmo que eles apareçam. Entregar os planos a Deus resolve exatamente esse ponto. Unifica a mente. Provérbios 16 revela que quando os caminhos são consagrados, os pensamentos são firmados. Pensamentos firmados não oscilam a cada dificuldade, não mudam de direção a cada opinião, não entram em colapso a cada atraso. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa estar unificada em torno de um propósito definido para produzir resultados consistentes. A fé cristã mostra que essa unificação acontece quando o controle é entregue e a confiança assume o lugar central. Mente dividida gera avanço curto. A pessoa começa algo com intensidade, mas não sustenta. Avança por empolgação, não por convicção. Quando surgem obstáculos, a dúvida cresce. A dúvida prolongada gera paralisação. E a paralisação cria frustração. Não por falta de capacidade, mas por ausência de alinhamento interior. Quando os planos são entregues, a negociação interna termina. A pessoa deixa de discutir consigo mesma se deve ou não continuar. Existe uma decisão silenciosa que governa o comportamento. Isso não elimina desafios, mas elimina o vai e volta emocional. A mente passa a operar com clareza, não com tensão. Esse princípio muda a qualidade das decisões. Você não decide mais para aliviar a ansiedade, decide por direção. Não reage ao medo do futuro, responde ao chamado do propósito. Isso reduz desgaste mental e fortalece constância. Prosperidade exige essa coerência entre fé, pensamento e ação. Unificar a mente também protege contra a sabotagem disfarçada de prudência. Muitas vezes o medo se esconde atrás de justificativas inteligentes. Quando os planos são entregues, essas vozes perdem força, a clareza aumenta, a coragem se torna prática e a ação passa a fluir com mais naturalidade. Esse princípio prepara você para algo essencial. Mesmo com a mente unificada, ainda existe um inimigo silencioso do crescimento: a pressa. E é exatamente isso que o próximo princípio vai confrontar com precisão. Princípio 3. Planejamento sem Deus gera pressa. A pressa quase nunca nasce da ambição. Ela nasce do medo, medo de ficar para trás, de perder oportunidades, de não dar tempo. Quando os planos não são entregues a Deus, a mente entra em modo de urgência permanente. Tudo parece imediato. Tudo precisa acontecer agora, e essa pressa cria decisões imaturas, escolhas desalinhadas e crescimento frágil. Planejar sem Deus faz a pessoa acreditar que tudo depende exclusivamente dela. Cada atraso vira ameaça, cada pausa parece desperdício. Napoleon Hill ensinava que a mente pressionada pelo tempo perde clareza e cria ações reativas, não estratégicas. A fé cristã revela que quando Deus governa os planos, o ritmo se ajusta. Não é lentidão, é tempo certo. Pressa não acelera crescimento, ela o enfraquece. Pessoas apressadas até avançam rápido, mas quase sempre precisam voltar para corrigir o que foi feito sem discernimento. Isso custa tempo, energia e paz. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no ritmo do propósito, e propósito nunca se move sob desespero. Quando os planos são entregues, algo muda no interior, a urgência diminui. Você passa a entender que crescer no tempo errado é tão perigoso quanto não crescer. Aprende a esperar sem paralisar e agir sem atropelar. Essa maturidade é rara, mas essencial para um crescimento sustentável em 2026.
Esse princípio muda a forma como você lida com oportunidades. Nem tudo que aparece precisa ser aceito. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. Quando Deus está no centro do planejamento, você aprende a discernir o que acelera o propósito e o que apenas satisfaz a pressa. Isso protege você de atalhos que parecem bons, mas cobrariam um preço alto depois. A pressa também rouba a alegria do processo. Ela transforma a jornada em obrigação e o crescimento em cobrança. Entregar os planos devolve leveza. Você continua responsável, mas não vive sob pressão constante. Isso fortalece constância e clareza mental. Esse princípio prepara você para uma mudança profunda de mentalidade. Crescer não precisa ser forçado. Existe uma forma de crescimento que flui com direção. É isso que o próximo princípio vai revelar. Princípio 4. Crescimento guiado substitui crescimento forçado. Existe um tipo de crescimento que nasce da força, da insistência e da pressão constante. Ele até funciona por um tempo, mas cobra um preço alto depois. Pessoas forçam resultados, empurram processos, ignoram sinais de desgaste e chamam isso de determinação. Na prática, é apenas crescimento forçado. Provérbios 16 revela que quando os planos são entregues, o crescimento deixa de ser empurrado e passa a ser guiado. Crescimento forçado nasce da ansiedade de provar algo, de mostrar que é capaz, de não ficar para trás, de alcançar rápido. Napoleon Hill alertava que esforço sem alinhamento cria desgaste sem recompensa duradoura. A fé cristã mostra que Deus não conduz pelo desespero, mas pela direção. Quando Ele governa os planos, o avanço acontece com propósito, não com tensão. Crescimento guiado é diferente. Ele respeita processos, ele entende limites, ele sabe avançar e sabe pausar. Não porque falta ambição, mas porque existe discernimento. Quando os planos são entregues, você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Isso reduz conflitos internos e preserva energia ao longo do caminho. Esse princípio muda a relação com o esforço. O esforço continua existindo, mas deixa de ser pesado. Você trabalha, se dedica e se compromete, mas sem aquela sensação constante de estar atrasado. O crescimento guiado não exige que você sacrifique a paz para alcançar resultados. Ele exige fidelidade diária, não intensidade descontrolada. Muitas pessoas quebram exatamente aqui. Crescem rápido demais para o nível de maturidade que possuem. Depois precisam diminuir, reconstruir ou recomeçar. Isso não é fracasso, é falta de guia no início. Quando Deus guia o crescimento, Ele ajusta o ritmo para proteger você do colapso futuro. Crescimento guiado também preserva identidade. Você não se perde tentando alcançar metas que não combinam com o propósito que Deus está construindo. Aprende a dizer não ao que parece bom para dizer sim ao que é certo. Isso traz coerência entre fé, mente e ação. Esse princípio prepara você para um entendimento essencial. Entregar os planos não significa esperar Deus fazer tudo. Existe uma parte que continua sendo sua. É exatamente isso que o próximo princípio vai esclarecer com clareza. Princípio 5. Deus não executa por você, Ele direciona você. Um dos maiores equívocos espirituais é imaginar que entregar os planos significa cruzar os braços. Não significa. Entregar não é abdicar da responsabilidade, é alinhar a responsabilidade. Provérbios 16 nunca prometeu que Deus faria tudo no seu lugar. Ele prometeu estabelecer os pensamentos para que você execute com direção, não no escuro. Quando os planos não são entregues, a pessoa até age, mas age sem norte. Trabalha muito, se envolve em muitas frentes e termina o dia cansada, sem clareza do que realmente avançou.
Napoleon Hill ensinava que ação sem direção é apenas movimento. A fé cristã confirma isso ao mostrar que Deus orienta antes de enviar. Ele direciona antes de exigir execução. Crescimento verdadeiro acontece quando existe cooperação. Deus governa a direção, você governa a disciplina. Deus ajusta o caminho, você sustenta os passos. Quando essa parceria é entendida, o peso emocional diminui. Você deixa de carregar o resultado final sozinho. Faz o que precisa ser feito hoje, com fidelidade, e confia que o ajuste do percurso não depende apenas de você. Esse princípio muda a forma como você encara esforço. O esforço deixa de ser uma tentativa desesperada de garantir sucesso e passa a ser uma resposta obediente à direção recebida. Isso traz leveza. Não porque o trabalho diminui, mas porque a mente não está mais em guerra com o processo. Existe coerência entre fé e ação. Muita gente ora pedindo crescimento, mas resiste à disciplina que sustenta esse crescimento. Entregar os planos significa aceitar que Deus vai apontar ajustes, correções e passos que exigem constância. Isso não é punição, é preparação. Deus não direciona para frustrar, direciona para fortalecer. Quando esse princípio é vivido, a procrastinação diminui e a impulsividade perde força. Você não adia por medo, nem corre por ansiedade. Age no tempo certo, do jeito certo. Isso constrói resultados que permanecem e protege você de crescer sem estrutura. Esse entendimento abre espaço para algo decisivo. Quando os planos são entregues e a execução está alinhada, a ansiedade começa a perder autoridade. É isso que o próximo princípio vai revelar. Princípio 6. Quando os planos são entregues, a ansiedade perde voz. A ansiedade quase nunca surge porque faltam planos. Ela surge porque sobra controle. Quando a pessoa tenta garantir o futuro apenas com esforço humano, a mente entra em alerta constante. Tudo vira risco. Qualquer atraso parece ameaça. Cada incerteza pesa mais do que deveria. Provérbios 16 revela que entregar os planos não muda apenas o que você faz, muda como você pensa. E quando os pensamentos são firmados, a ansiedade começa a perder autoridade. Napoleon Hill ensinava que a mente dominada pelo medo perde criatividade, foco e constância. A fé cristã mostra que a ansiedade nasce quando o coração tenta ocupar um lugar que não é dele. O lugar de governo absoluto. Quando os planos são entregues, a mente deixa de disputar controle com Deus. Isso não elimina responsabilidades, elimina o desespero silencioso que rouba energia todos os dias. Quando a ansiedade governa, as decisões ficam reativas. A pessoa decide para aliviar tensão, não para seguir direção. Aceita o que aparece por medo de perder. Apressa processos por insegurança. Entregar os planos devolve discernimento. Você continua planejando, continua se preparando, mas sem o peso de achar que tudo depende exclusivamente de você. Esse princípio muda a relação com o futuro. O amanhã deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser uma continuidade do que está sendo construído hoje. A ansiedade perde força porque existe confiança no processo. Confiança não em resultados imediatos, mas na direção que está sendo seguida. Isso gera perseverança. Quem confia, permanece. Quem vive ansioso, desiste cedo. Quando os planos são entregues, a mente aprende a descansar sem se desligar. Você não abandona o cuidado, mas abandona a preocupação excessiva. Essa diferença é profunda. Cuidado organiza, preocupação paralisa. Deus estabelece pensamentos para que você caminhe com responsabilidade, não com medo. Esse princípio também protege contra desgaste emocional crônico. A ansiedade contínua drena a energia que poderia ser usada para crescer. Quando ela perde voz, a clareza aumenta, o foco se fortalece e a constância se torna possível. Prosperidade exige essa estabilidade interior.
Esse princípio prepara o coração para o último entendimento. Crescer não é apenas avançar. É avançar sem se perder no processo. É isso que o próximo princípio vai concluir. Princípio 7. Quem entrega os planos, cresce sem se perder. Um dos maiores riscos do crescimento não é fracassar, é se perder no meio do caminho. Pessoas começam com bons valores, boas intenções e fé sincera, mas à medida que crescem, algo se desalinha. O ritmo muda, as prioridades se confundem e aquilo que era propósito vira pressão. Provérbios 16 revela que entregar os planos não serve apenas para começar bem, serve para permanecer bem enquanto cresce. Quando os planos não são entregues, o crescimento começa a exigir concessões internas. A pessoa aceita coisas que antes não aceitaria, normaliza atitudes que antes confrontaria e justifica escolhas apenas porque estão funcionando externamente. Napoleon Hill alertava que sucesso sem alinhamento interno cobra um preço alto com o tempo. A fé cristã revela que Deus não prospera caminhos que exigem a perda da identidade. Entregar os planos mantém o crescimento sob governo. Deus não apenas aponta a direção inicial, ele preserva o coração durante a expansão. Isso impede que resultados se tornem ídolos e que conquistas passem a definir valor pessoal. Quando os planos são entregues, o crescimento acontece sem corroer a essência. Você avança, mas continua sendo quem foi chamado para ser. Esse princípio muda a relação com reconhecimento, dinheiro e oportunidades. Eles deixam de ser o centro e passam a ser consequência. Você não precisa se moldar ao crescimento, o crescimento se molda ao propósito. Isso traz segurança interior. Você não vive com medo de perder o que conquistou, porque sabe que não construiu nada fora da direção de Deus. Crescer sem se perder também significa saber ajustar quando algo começa a desalinhar. Quem não entrega os planos, ignora sinais internos até que seja tarde. Quem entrega, percebe cedo, corrige rápido, retorna ao eixo. Isso evita quedas longas e reconstruções dolorosas. Deus estabelece planos para proteger você de crescer em direções que custariam caro depois. Esse princípio sela tudo o que foi construído até aqui. Entregar os planos não é apenas o início do crescimento. É o que sustenta o crescimento ao longo do tempo. É o que permite avançar sem abandonar a paz, prosperar sem negociar valores e construir 2026 com coerência, não apenas com resultados. Agora, resta fechar esse caminho com uma decisão clara, porque entender o princípio não muda a vida. Viver o princípio, sim. 2026 não será maior, será melhor governado. Depois de tudo o que foi dito, fica claro que o problema nunca foi falta de plano, nem falta de esforço. Foi governo. Crescimento sem entrega vira peso. Planejamento sem Deus vira pressa. Execução sem direção vira desgaste. Provérbios 16 não promete uma vida sem desafios, promete uma vida bem governada. E quando algo é bem governado, cresce do jeito certo. Entregar os planos a Deus não é perder controle, é sair do controle errado. É parar de carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para ser sustentado apenas pela força humana. Quando os planos são entregues, Deus estabelece os pensamentos. Quando os pensamentos são firmados, as decisões se alinham. E quando as decisões se alinham, o crescimento deixa de ser instável e passa a ser inevitável. 2026 não precisa ser apenas um ano mais cheio. Pode ser um ano mais coerente. Um ano em que você cresce sem se perder, avança sem ansiedade e constrói sem abandonar a paz. Isso não acontece por acaso. Acontece quando você muda a forma de planejar, de decidir e de caminhar. A pergunta agora não é se você quer crescer, é se você está disposto a entregar. Porque enquanto os planos forem apenas seus, o peso continuará sendo seu.
Mas quando os planos são entregues, o governo muda. E quando o governo muda, o crescimento encontra base, direção e permanência. Quando você entrega os planos, Deus estabelece o crescimento. E aquilo que Deus estabelece, permanece. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso terminar só como conteúdo. Transforme em decisão. Escreva agora nos comentários uma palavra que represente o que você está entregando a Deus hoje. Pode ser planos, controle, futuro, direção ou confiança. Essa palavra é um marco entre você e Deus. E se você quer caminhar com pessoas que não querem apenas crescer rápido, mas crescer bem, com fé prática, mente alinhada e propósito claro, faça parte da comunidade Mentalidade do Reino. Obrigado por permanecer até o final. Quem permanece, cresce. Quem cresce com Deus, permanece.